Está entrando no ar pela Rede TV+, TV Arte HD e pelo canal Circuito Aberto, o canal do portal circuitoabertonews.com.br. Hoje nós vamos tratar de dois assuntos que escancaram a tirania no país. O que a velha imprensa não mostra, aqui nós não temos medo de falar o que muitos não querem ouvir. No programa de hoje, a gente vai ver a canetada de Moraes em cima do IOF e mais um escândalo no processo do Felipe Martins, que foi falado ontem na Revista Oeste, em primeira mão, que mais uma vez inseriram ilegalmente os dados do Felipe Martins na imigração americana. Isso a velha imprensa não vai mostrar para vocês, porque você só vê isso aqui, porque está entrando no ar. Apertem os cintos. O programa... Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. E o Alexandre de Moraes, numa canetada monocrática, atropela mais uma vez as prerrogativas do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, onde ele validou parte do decreto do Lula em cima do aumento do IOF. Um aumento de imposto que irá impactar toda a população brasileira. Vocês devem estar vendo essa repercussão aí em todos os jornais, em todas as mídias, mas aqui no Pauta Quente nós vamos falar a verdade sobre o que está acontecendo, porque a velha imprensa, como sempre, está dizendo: entenda como isso é bom. E de bom não tem nada. Uma coisa é certa: Alexandre de Moraes e Haddad conseguiram taxar o brasileiro antes do Donald Trump na sanção que ele vinha fazendo. Mas o Moraes, na decisão dele, ele manteve parte do decreto do presidente Lula sobre o IOF para operações financeiras, mas derrubou o trecho que isenta o saque de valores de até R$1.000 de pagar imposto. Essa medida estava sendo negociada no Congresso para aliviar a população de baixa renda, ou seja, mais impostos para pobres, decidido por um único homem, sem votação e sem representação popular. O que isso significa? O Brasil já vive sobre uma carga tributária intensa, onde essa saga, essa gana arrecadatória de um governo descontrolado, de um governo onde não tem rumo, uma economia que está completamente em caos. É a carreta furacão, sem controle nenhum, esse foguete não dá mais ré. Agora o Brasil está caminhando literalmente para o colapso econômico. Para você ter uma ideia, o decreto que foi vetado do Lula isentava, que era ilegal, essa questão do aumento do imposto. Então hoje, você, dona de casa, você, comerciante, se você quer sacar 200, 500, até R$1.000, você vai sofrer em cima de você mais uma tarifa, mais uma taxa, mais um imposto desse governo que só pensa em taxar, só pensa em tributar, para poder cobrir os rombos das fraudes, como é a fraude do INSS, o descaso com as empresas públicas, que estão, todas elas já dando prejuízo, Correio, tudo quanto a empresa aqui estatal está dando prejuízo. Então, aonde está o Congresso? Precisamos do Congresso, já que nós temos um autoritarismo total nesse consórcio, governo e STF, onde as vontades do todo soberano defensor da democracia ditatorial do Brasil é resolvida por a caneta de um só homem que não teve voto nenhum.
uma decisão disfarçada tecnicamente, porque o STF sempre fala, nós somos provocados. Mas essa provocação, se fosse respeitada a Constituição, voltaria a resposta. Isso é uma decisão do Congresso Nacional, uma decisão do Legislativo. Não cabe ao Poder Judiciário interferir nas prerrogativas do Congresso Nacional. E é o que vemos acontecer isso desde então. Desde a época do governo Bolsonaro até agora, só que antes, no governo Bolsonaro, as canetadas eram para evitar que Bolsonaro fizesse o que tinha que ser feito para dar um rumo ao Brasil. E mesmo assim conseguiu colocar o Brasil no caminho certo. Mas agora, no governo Lula, o STF age da mesma maneira, mas só que para atender os caprichos e as benesses de um governo que só quer saber de taxar, só quer saber de tirar do povo brasileiro o dinheiro ganho com tanto suor para poder sobreviver. É só você ir no mercado que você vai ver como estão a situação dos preços, arroz, café, azeite. Cada dia que passa, mais impostos, mais inflação, menos poder de consumo e o governo gastando cada vez mais, só querendo aumentar a arrecadação para poder juntar a companheirada toda e fazer esta farra com o dinheiro público que é feito. A Margaret Thatcher já falava, o dinheiro público não é do governo, é do pagador de impostos. A única coisa que o governo tem que fazer é a gestão correta desse dinheiro. É administrar o dinheiro que é do povo. Mas esse governo só quer tirar do povo para benefício próprio. Na segunda pauta de hoje, que é mais um escândalo, ontem foi dado em primeira mão o advogado Chiquini, que é o advogado do Felipe Martins. Aconteceram duas coisas que vocês já devem estar vendo na internet, mas não na velha imprensa. A narrativa da velha imprensa, vocês sabem qual é. Tentativa de golpe, foi golpe, essa narrativa que já foi destruída totalmente. Mas algo grave aconteceu ontem. O advogado Chiquini, em entrevista à revista Oeste, falou que foi dada entrada novamente, na imigração americana, lá, as informações do Felipe Martins. Com o mesmo erro, o Felipe com E e não com I, e o número do passaporte errado. Foi inserido no sistema imigratório americano ontem. E ele falou o seguinte, que os próprios membros lá da imigração americana, o pessoal da imigração, entrou em contato com o advogado, com a advogada do Felipe Martins lá e com o corpo jurídico que defende o Felipe Martins aqui no Brasil, avisando do fato que estava acontecendo. Olha só nas imagens agora aqui, exatamente a inserção que foi feita lá. Nós sabemos que o FBI já está em fase final da investigação, que já foram descobertos as pessoas que estavam por trás disso, que a pessoa que fez a inserção falsa no sistema imigratório americano, que é gravíssimo isso, porque se você consegue falsificar a entrada de um cidadão nos Estados Unidos, você pode estar colocando um terrorista dentro dos Estados Unidos. Então, isso que aconteceu para o governo americano, o nível de gravidade é muito maior do que essa taxa que o Trump está impondo ao Brasil. Taxa não, sanção, que o governo está impondo ao Brasil de 50%, que falta uma semana aí para entrar em vigor, e o governo brasileiro fica nessa narrativa de tarifa comercial que não tem nada a ver com comércio. Como eu falei no programa de ontem, até na seção 301, que é uma investigação comercial,
está sendo feito. E no meio disso tudo que está acontecendo, essa fraude que acontece novamente no sistema migratório americano. Fora isso, no depoimento que aconteceu ontem, além da voz do advogado de defesa ser cassada pelo ministro Alexandre de Moraes, quando ele estava interrogando o G. Dias e perguntou ao G. Dias se havia efetivo suficiente, se ele tinha recebido as informações da ABIN sobre o tumulto que aconteceu no dia 8, e o G. Dias falou que tinha o efetivo suficiente, que tinham 800 pessoas lá, e quando ele ia tentar interrogar, falar pelas imagens, sobre as imagens que tinha, o ministro Alexandre de Moraes cortou o microfone. E o advogado Chiquinho falou: você está caçando minha palavra? E o ministro Alexandre de Moraes falou: estou caçando a sua palavra. Então, como as prerrogativas do advogado de defesa, que tem constitucionalmente o direito de perguntar o que quiser ao depoente, porque ali ele está exercendo o direito de defesa do seu paciente. Então, é o momento onde o advogado tem para poder defender o seu cliente. E ainda mais no caso Felipe Martins, que envolve essa questão da fraude lá na imigração americana, que envolve a nova fraude que aconteceu ontem. Quem está por trás disso tudo? Antes, nós já descobrimos que o governo Biden estava bancando esse jogo ditatorial em cima da liberdade de expressão aqui no Brasil, via o SEID, via cursos feitos da Embaixada Americana, junto com o TSE aqui no Brasil. O próprio ministro Alexandre Barroso pediu ajuda ao adido aqui para interferir nas eleições, na defesa do Estado Democrático de Direito. E logo depois vem a frase: perdeu Mané, não amola, nós vencemos o bolsonarismo, eleição não se ganha, eleição se toma. Então nós estamos vendo o inverso da democracia sendo visto, a olhos vistos no Brasil, onde os verdadeiros golpistas hoje estão no poder. E o acuse-os do que você faz não cai perfeitamente em cima desta questão. E uma coisa grave que aconteceu, que foi explicada pelo advogado Chiquini, todas as testemunhas de defesa que o Chiquini arrolou para o Felipe Martins no interrogatório, no último interrogatório, não foram intimadas. O delegado Fábio Schor, por exemplo, que esteve à frente das investigações, não compareceu à audiência. Por quê? Porque não quis? Não, porque não foi intimado. E se ele não foi intimado, ele não tinha a obrigação de comparecer, nem fazer uma coercitiva, né? Pegar ele e levar ele à audiência para prestar o depoimento. Porque como depoente, intimado, você é obrigado a aparecer na intimação. Então, a cerceação de defesa, manipulação do processo e o uso do judiciário como instrumento político. Isso aí está acontecendo desde o governo passado. O STF hoje é um órgão político, não é um poder isento. Não existe mais no Brasil 3 poderes. Existe o judiciário acima de todos e o judiciário acima de tudo, onde tudo é decidido ali, numa caneta de uma pessoa que se diz dona do Brasil, que está num processo que desde o início é ilegal. E se você parar para ver, estava vendo em reportagens, até no comentário do próprio Chiquini,
Para você ler o processo todo, levaria 30 anos. Se você lesse uma folha por dia, levaria 30 anos para você ler a quantidade de terabytes que cabe, que é esse processo das fake news. Que hoje é fake news, grupo golpista, são vários nomes. É um tentáculo, é um povo, é uma Lula. São os tentáculos de uma Lula descondenada que voltou à cena do crime, segundo Geraldo Alckmin, que hoje é comparsa na cena do crime, entranhado dentro do sistema, manipulando a vontade do povo, manipulando o povo, comprando a imprensa. Tivemos o caso agora da descoberta dos robôs, que está sendo pago com dinheiro público, dinheiro do PT e dinheiro do governo, quer dizer, com o nosso dinheiro, está sendo feita uma campanha de desinformação sobre a questão do PIX, sobre a questão do IOF, sobre a questão dessa taxação. Então, o que vemos hoje no Brasil, senhores, é um verdadeiro caos. Enquanto Moraes governa o Brasil com a caneta passando por cima de Congresso, o povo paga mais impostos. Os inocentes são perseguidos com mentiras e sabotagens, mas essa farsa tem data de validade. O mundo está vendo. Como dissemos, sigam apostando alto, a liberdade sempre vence. A verdade pode ser chata. Ela é chata. Ela é persistente. A verdade sempre vence. Então é uma questão de tempo para toda essa verdade vir realmente à tona. O mundo já está vendo o que está acontecendo no Brasil. As sanções estão chegando. As investigações comerciais, que é muito pior do que essa sanção de 50% que o Trump deu, já começaram. Eu falei no programa de ontem. Então, senhores, apertem os cintos porque a ladeira está sem fundo no momento. Não temos mais Congresso, não temos mais Senado, temos um STF que legisla monocraticamente a favor das pautas nefastas de arrecadação de impostos do governo, e o Brasil afundando. Enquanto isso, temos prisioneiros políticos, pessoas inocentes, perseguidos políticos, fraudes do INSS, que o STF parece que não aconteceu, a velha imprensa não fala dessa fraude absurda, que cada vez que catuca aparece mais coisas, fraudes em outras estatais também, que estão começando a aparecer. E não existe mais as 24 horas para dar explicação, as 48 horas para explicar. Só existe a canetada monocrática de ministros a favor desse desgoverno. E também, mais uma que eu vou comentar aqui, foi o Toffoli anulando todo o processo do doleiro que iniciou o processo da Lava Jato. Essas consequências também estão sendo investigadas. O caso Lava Jato vai ser reaberto nos Estados Unidos, porque empresas e brasileiros residentes nos Estados Unidos que foram prejudicados por causa do roubo do PT, do Petrolão, da Lava Jato, entraram na justiça americana também, contra essas decisões aí, porque eles foram prejudicados. E empresas americanas foram prejudicadas por essas decisões monocráticas do Toffoli, que vem dia a dia anulando a Lava Jato. Se você curtiu esse programa, comente, compartilhe, curta, bota lá no coraçãozinho e envie esse programa principalmente para os seus inimigos, para os petistas, para essa extrema esquerda que não sabe o que estão fazendo com o Brasil. Ou melhor, sabem, porque o comunismo depende do caos para sobreviver.
Eu vou ficando por aqui e até amanhã, se Deus quiser. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feito.